Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Olá, sábado, 11 e pouco, você sabe, estamos começando o Bastidor CBN. Sábado, você sabe que tem um compromisso, eu tenho um compromisso com a audiência de trazer pessoas importantes, assuntos não menos importantes, e hoje eu tô com esse querido amigo especial, uma pessoa da mais correta conduta, coração, família, Paulo César Gentili, a quem eu desde já agradeço, sempre me atendendo, sempre me socorrendo e que veio falar, que é o juiz da infância e da juventude, e que veio falar sobre adoção, que é o nosso tema de hoje. Obrigado, doutor. Imagina, Edmund, eu é que tenho que te agradecer essa e todas as outras oportunidades que você sempre me deu para poder falar um pouquinho sobre esses temas que são importantes. É importante que as pessoas conheçam, saibam como funcionam as instituições, como funcionam os programas, né, de acolhimento de crianças e adolescentes, para que tudo funcione bem como a gente espera, né? Espera, né? Tomara. Mas, doutor, esse tema adoção me é pedido pelo ouvinte falar desse tema, e a gente tem vivido aí situações com menores, né, com vulneráveis, seja com a própria família, não seja com a não família, seja com não sei o quê. Quer dizer, parece que a banalidade, eu não sei como é que o senhor define isso, porque é na sua mão que acaba caindo tudo isso, porque é o juiz da área, né? Eu não sei como é que o senhor enxerga essa situação da sociedade nesse momento. O Edmo, eu estou atuando nessa área de infância e juventude já há mais de 25 anos, aqui em Ribeirão Preto. E eu estava dizendo agora há pouco ainda que nunca houve uma normalidade, nunca houve assim coisas que se repetissem muito. A cada tempo, a cada momento a gente tem um problema novo mais relevante, né? Mais crepitante, que nos incomoda mais, né? O fato é que quando o assunto é família ou relações familiares, a gente encontra não só aquilo que era de se esperar, a normalidade, o afeto, a cordialidade, o ambiente protegido e protetor. Pelo contrário, a gente encontra muita união de desafetos, né? Muita aproximação de antagonismos. A família, enfim, eu acho que é um ambiente de conserto, de reparação, de aprender a lidar, de aprender a se afinar. E nem sempre as famílias acabam sendo ambientes para a criação, para a educação, para a proteção de crianças e de adolescentes. Basta ver que é extremamente comum a situação de abusos físicos, vitimização, agressões, violação de direitos, mas na sua forma até mais extrema, de vitimização sexual de crianças e adolescentes que acontecem no seio da própria família, né? Eu acho que não é por outra razão que as varas onde tramitam os processos referentes à família são as que têm o maior número de processos em Ribeirão Preto e nas outras cidades. Os processos relativos a separações, divórcios, suspensão de poder familiar, destituição de poder familiar, são os mais volumosos no fórum. O maior número de processos que correm no fórum são nas varas de família, né? Porque ali onde deveria ser um ambiente de respeito, de amor, de fraternidade, enfim, acontecem decepções, acontecem tragédias. A gente vê toda hora, né, na imprensa, notícia de pai que mata os filhos por conta da traição da esposa, parentes que violam sexualmente
crianças dentro de casa. Recentemente, a mãe que abandona a criança recém-nascida numa lixeira. A todo momento, padrastos ou madrastas que matam os enteados, não é mesmo? Quer dizer, então, não é de surpreender, né, que isso aconteça. Mas a gente tenta lidar, proteger, agilizar os atendimentos e efetivamente conferir proteção para esse exército de crianças que são a todo momento, a todo dia, a toda hora apresentados pelos conselhos tutelares, pelos equipamentos de saúde, pelas escolas, pela polícia, como vítimas de abandono, negligência e violência praticada pela própria família. Muitas vezes a gente sabe, nós temos um número importante de crianças para adoção. Eu não sei se mais ou menos, se vem crescendo esse número, inclusive faixas etárias, né? Não é só o bebê, não é só o recém-nascido, são adolescentes ou quase basicamente adultos, né? Para adoção, e acaba caindo lá na sua mão. A pergunta é, a procura da família, que o senhor falou agora há pouco, né? Que precisa ou quer ou opta por fazer uma adoção, tem sido interessante para tantos jovens assim? Sim. Vou lhe dizer, talvez para sua surpresa, que o número de pessoas interessadas em adotar é muito maior do que o de crianças para serem adotadas. É muito maior que a oferta. A procura é muito maior do que a oferta. Hoje, quando aparece uma criança para ser adotada em Ribeirão Preto, ela não espera mais do que algumas semanas. Não diga. Para a gente fazer a aproximação e a colocação com quem queira adotá-la. Nós temos hoje em Ribeirão Preto cerca de 300 pessoas ou casais, famílias, aguardando a oportunidade de adotar uma criança. Hoje funciona assim: toda pessoa que quer adotar, ela tem que procurar o fórum da sua cidade e se apresentar como pretendente à adoção. Vai ser aberto um processinho, não é necessário advogado, não tem custo nenhum. Essa pessoa vai apresentar documentos básicos, comprovante de residência, RG, CPF, vai apresentar um laudo médico dizendo que tem boa saúde e tem condições, portanto, para adotar, e vai passar por um estudo social e psicológico, por técnicos do fórum, psicólogos do fórum. Uma vez cadastrada como pretendente à adoção, ela vai integrar um rol, uma lista de pessoas que vão estar num compasso de espera. Interessadas. Ela vai dizer o tipo de criança que ela quer adotar. Nem todo mundo quer adotar um recém-nascido. Algumas pessoas aceitam adotar uma criança maior. Nem todo mundo quer adotar menino. E tem bastante opção, oferta para isso, doutor? Veja, sempre vai aparecer a criança que a pessoa procura. Sempre. É o famoso sapato para todo número de pé. Exatamente, sempre vai surgir. Adoção, a espera pela adoção não é uma loteria, não depende de sorte, não depende de apadrinhamento, de indicação. É só ter paciência, controlar a ansiedade, que o pretendente à adoção vai receber a criança que ele descreveu como sendo a do seu ideal. Hoje, crianças recém-nascidas são colocadas de imediato para adoção. Grupos de irmãos, nós conseguimos colocar 3, 4 crianças, irmãos, juntas para adoção. Crianças que têm, às vezes, alguma má formação, alguma doença, a gente coloca em adoção. Nós já colocamos em adoção aqui em Ribeirão Preto criança cega, criança que tinha paralisia cerebral, grupos de 3, 4 irmãos. Sim, colocamos em adoção, foram adotadas. Tem um caso célebre de uma jogadora de vôlei, eu não vou dizer o nome para preservar. Infelizmente ela faleceu há uns 2 anos. Ela veio adotar aqui em Ribeirão Preto um menino que na época tinha 15 anos de idade. Uma adoção feliz que prosseguiu até o falecimento dela. Então não é difícil colocar em adoção
criança de qualquer característica, de qualquer idade. Antigamente era mais difícil. Havia muito preconceito em relação à adoção. Não era todo mundo que se dispunha a adotar e não era para todo mundo que a justiça entregava a criança para adoção. Aí eu também quero fazer uma outra pergunta. Quer dizer, quando o senhor fala lá que as características que o adotante, não sei se eu posso chamar de adotante. Isso, é adotante. O adotante está buscando, e ali ele vai colocar simplesmente aquelas características do Sol no infinito, ou a grande maioria, aquela que chega no senhor, o senhor fala assim, pô, o que o cara escreve aqui e desenha? Não há nenhum preconceito por parte do julgador. Nós somos treinados para entender que a adoção é a satisfação de um desejo, de um sonho, enfim, de um ideal, tal como a filiação biológica. De maneira que você tem que expressar, por meio da adoção, a sua verdade, aquilo que você realmente deseja. No processo de adoção, não há espaço para o politicamente correto, para preconceito de natureza nenhuma, né? Então, se a pessoa quer adotar, por exemplo, um menino de cor branca e de olho azul, é isso que ela tem que colocar como características, né? Para que não se façam adoções inviáveis ou adoções inadequadas. Já não é preconceito, não é uma demonstração... Veja, pode ser um preconceito de quem pretende adotar, né? Mas eu tenho que respeitar o desejo, eu como julgador tenho que respeitar o desejo ideal de quem adota. Claro. Melhor do que forçar uma adoção, empurrar uma criança que o casal só vai receber no embalo, naquele momento de maior emoção e que ao longo dos anos vai acabar sendo enjeitado, o casal vai se arrepender da adoção. E o patinho feio? Mas eu vou lhe dizer que na prática não se verifica o preconceito. Um casal, vamos dizer assim, um casal pretendente à adoção, brancos, loiros de olhos azuis, adotam criança negra, adotam criança com má formação física, criança com problemas de saúde, não se verifica o preconceito. Eu lhe garanto isso. Na verdade, vou lhe dizer, eu fiz 2 únicas adoções internacionais, que é aquela adoção em que você encaminha a criança brasileira para o exterior. Ela vai ser adotada por alguém de fora do Brasil. E eu me lembro de ter colocado um menino, na época ele tinha 3 anos, era o Francisco. Ele foi adotado por um casal de alemães. Isso foi Virou Franz, né? Franz. Hoje faz 25 anos, praticamente 23 anos, 22 anos, muito tempo. E eu tenho notícias da família até hoje. Olha que legal. O Francisco hoje é jogador de futebol, joga num time da Alemanha, já é casado e já tem filho, né? E a exemplo dele, muitas crianças negras de qualquer idade, não só recém-nascidas, foram adotadas por casais brancos. Cabe todo mundo. Como o vice-versa, casais ou adotantes negros que adotaram crianças brancas também. Eu vou chamar o intervalo, eu estou com o Dr. Paulo César Gentili, juiz da Vara da Infância e da Juventude, que estamos falando sobre adoção, está muito interessante. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Bastidor CBN. Apresentação:
Edmo Bernardi. Olha a gente de volta aqui no Bastidor CBN, recebendo o Dr. Paulo César Gentili, juiz da infância e da juventude, a quem, desde já, mais uma vez eu quero agradecer, porque é uma das figuras mais espetaculares que eu conheço nesse meio, em todos os lugares, como cidadão. É um cidadão com ão mesmo. Eu posso garantir isso para vocês. Bom, Dr. Paulo, a lei não permite devolução. Não permite. Quer dizer, adotou, papel passar... Para a vida inteira. Até que a morte nos separe. Exatamente. Tudo bem. E quando não dá liga? Vou lhe devolver com uma outra indagação. Claro. Como que a gente resolve quando não dá liga na filiação biológica? Quando o pai ou a mãe não são bons pais para os seus filhos biológicos, para os seus filhos de sangue. O que acontece quando um pai se torna vitimizador, uma mãe é extremamente negligente, rejeita o filho? O que acontece é a destituição do poder familiar. É o rompimento por sentença judicial daquele vínculo de parentesco entre os pais e os filhos. O mesmo vai acontecer em relação à filiação que é feita através da adoção. Se um casal, se uma pessoa adota uma criança e ao longo do tempo não dá liga, e pode não dar liga, pode não ser uma adoção viável, tanto por comportamento ou opção da criança, como por comportamento ou opção de quem a adotou. Nessa situação, o que se faz é a destituição do poder familiar. Sempre por meio de sentença judicial, e a destituição de poder familiar, ela é uma sanção, ela é um castigo, ela é uma pena para aquele que não se demonstrou um bom pai ou uma boa mãe. Isso acontece, viu? Nas duas situações. É muito comum a destituição de poder familiar decorrente da filiação biológica, quer dizer, pai e mãe que perdem os filhos porque são usuários de droga, porque são alcoólatras, porque são agressores, vitimizadores, negligentes, como acontece também a destituição de poder familiar de famílias formadas por adoção. E muitas vezes porque aquela criança que foi adotada com 2, 3, 5 anos de idade não se adapta a quem a adotou. Ao longo dos anos isso vai se verificando, vai se mostrando. E aí lá pela adolescência, 12, 13, 14, 15 anos, quando a autonomia da criança ou do adolescente vai aflorando, ele acaba manifestando isso e rejeitando aquela adoção. Infelizmente, isso acontece. Não é tão frequente, mas isso acontece. Não é raro também. Eu tenho uma curiosidade que eu imagino, não estou afirmando, que quando há uma separação de uma criança ou um jovem, um filho de um casal, seja até às vezes por perda do casal, o casal morre, enfim, sobra um filho, eu imagino que a família deva ter prioridade, né? Um avô, uma tia, um tio, eu imagino que a família deva ter prioridade. Eu quero saber o outro lado. Quando não tem família, quer dizer, não tem onde destinar, primeiro, é comum acontecer essa situação? Segunda, como é que transita isso? Edmo, tem um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 28, que diz assim: toda vez que for necessário o juiz colocar uma criança em família substituta, porque ele não pode conviver com seu pai, com a sua mãe, a preferência é que ele seja colocado dentro da sua família extensa, junto a uma avó, a tios, a primos. Sim. Mas é de muito bom senso a sua colocação. Então a prioridade é essa, para que seja minimizado o sofrimento da criança, para que sejam evitados os riscos, as dificuldades de adaptação da criança à família e vice-versa. Mas é muito comum que ninguém da família extensa se interesse ou tenha condições de acolher a criança, né? Sobretudo nas famílias mais desestruturadas, mais pobres, mais carentes. Você não vai achar um tio, um avô, alguém da família que se apresente para ficar com a guarda, a tutela daquela criança. Aí então a gente recorre à adoção, à colocação da criança com os tais pretendentes à adoção. Mas aonde ela é alojada nesse período entre a separação da família e até a adoção? Toda vez que se verifica
risco, exposição de uma criança, ou porque os pais faleceram, ou porque os pais foram presos, ou porque essa criança foi apresentada num posto de saúde ou num hospital porque está toda machucada, porque apanhou do pai ou da mãe, porque os pais têm problemas que, enfim, colocam em risco a criança, essa criança é retirada do ambiente inadequado, perigoso, agressor e encaminhada para um abrigo. O abrigo tem o nome técnico de instituição de acolhimento. Eram os antigos orfanatos, vamos dizer assim. E nós temos isso? Nós temos em Ribeirão Preto 3 instituições de acolhimento. Qualidade, com todas decentes. Gerenciadas pelo município, pela prefeitura municipal. Um dos abrigos é gerido e administrado pelo próprio município. Os outros 2 por entidades conveniadas com a prefeitura. O ambiente é razoavelmente adequado, sempre é possível melhorar e sempre cobramos melhorias, não só do espaço físico, como dos programas de atendimento. Porque precisa de apoio, né, doutor? Sem dúvida, precisa de apoio, de acolhimento efetivamente, de um ambiente absolutamente adequado para receber uma criança, porque veja, é uma criança que já chega num lugar como esse machucada, agredida, abandonada. Muitas chegam lá com problemas já de desequilíbrio emocional e psiquiátrico, não só psicológico. Então precisam de uma atenção adequada. Mais do que 4 paredes, um teto e refeições, elas precisam de abraço, de colo, de ouvidos atentos, de pessoas preparadas e sensibilizadas para atendê-las em suas necessidades. Porque há a expectativa, né, como eu disse, a criança que sai com uma violência emocional, ela pode ser recém-nascida. Se for recém-nascida, ela perde aquele cheiro, aquele calor que ela já pegou com a mãe, e deixar num lugar que ela não vai achar aquele cheiro, aquele calor, sem uma assistência emocional, vai ser complicado para essa criança. Muito complicado. Tem uma teoria que é do campo da psicologia, chamada teoria do apego. Até recentemente a mídia divulgou a história de um macaquinho num zoológico que tinha sido enjeitado pela mãe e que os cuidadores do zoológico jogaram para ele um boneco de um macaco de pelúcia. E ele vivia grudado nesse macaco. Adotou. Você entendeu? Porque ali ele vai sentir o abraço. Edmo, essa teoria do apego diz que todos nós necessitamos do apego, do colo e do abraço. E que as crianças que são privadas de algo tão básico, tão, vamos dizer assim, tão animal, né, que é esse apego, instintivo, ao longo da vida não conseguem desenvolver a afinidade, o apego com outras pessoas. São incapazes de amar e de se fazerem amadas, né? Tão importante que é o tal do colo, do abraço, do beijo em uma criança de tenra idade, né? Bom, essa semana eu me deparei com um caso que foi extremamente tocante, mexeu comigo. Depois de 25 anos, eu acho que eu deveria ter criado calos emocionais que eu não criei, não consigo não ser sensível com situações assim. De uma menina de 10 anos, cuja mãe é moradora de rua, usuária de droga, o pai, embora manifeste desejo, algum apego com a filha, não tem sido capaz de estar com ela. Essa menina desenvolveu, por conta de todas essas situações, um desequilíbrio psiquiátrico. Ela tem que ser atendida por médicos psiquiatras, precisa de medicação. E essa menina está num tal grau, nível de esgotamento emocional, que em audiência ela chorava copiosamente, perguntando para quem talvez ali naquela sala pudesse responder: por que minha mãe não me quer? Calcula então, Ed, nós dois que eu tenho certeza que fomos bem criados por pais amorosos, o que não haverá de ser na vida, no mundo de uma criança enjeitada desde sempre. Como não deve se sentir uma criança assim? Falando com você, eu me lembro de um outro caso do início da minha atuação aqui em Ribeirão Preto,
de um menininho de uns 9 anos de idade, morava ali no abrigo. E numa audiência com a mãe, ele estava lá já há 1 ano, e eu precisava que a mãe se definisse, se ela queria ficar com o filho ou não. Esse menino chamava Adnan, eu vou dizer o nome dele e depois eu vou explicar por que eu não estou tendo cuidado de omitir o nome. O Adnan era uma criança adorável. Enfim, lá no fórum, na sala de audiência, na presença da mãe, ele segurava assim no braço da mãe, se esfregando nela, né? E aí eu perguntei para a mãe, olha, seu filho já está aqui há 1 ano, a senhora precisa se decidir, a senhora vai levá-lo embora consigo? E ela me disse que não poderia levar o filho por conta da profissão dela, era incompatível, morava em outra cidade e não tinha como cuidar do filho, abria a mão dele. E eu tive então a dura missão de dizer para ele, num discurso que fosse minimamente adequado para uma criança de 9 anos, o que estava acontecendo. Então eu falei para ele, Adnan, sua mãe está dizendo aqui que embora ela ame você demais, ela goste muito de você, ela não vai poder ficar com você, mas eu vou arrumar para você uma família maravilhosa. E ele, com um sorrisão no rosto, falou, não, obrigado, mas não precisa, eu vou ficar com ela, Deu o que fazer para essa mãe conseguir sair ali do fórum e entrar num carro, acho que um táxi, enfim, e ir embora. E esse Adnan, quando viu a mãe indo embora no carro, saiu correndo atrás do carro. Sabe quando a família, antigamente, saía de carro e o cachorro saía correndo atrás? Foi mais ou menos essa a imagem, a figura na época. Seja criativo e tenta imaginar o que não passou pela cabeça dessa criança naquele momento. De todos os envolvidos ali no momento. O que não passou de aflição, de terror na cabeça desse menino. Esse menino foi criado no abrigo mais alguns anos, até que um avô o levou embora, também não deu conta de criá-lo, ou talvez o menino não tenha conseguido cicatrizar as feridas no coração. Esse menino acabou se envolvendo com drogas e foi morto em Ribeirão Preto, né? Então ele é um exemplo de como a gente não pode tolerar nem deixar de se sensibilizar com o sofrimento desse exército de crianças abandonadas, enjeitadas e negligenciadas que nós temos nessa nossa cidade tão linda, que parece tão isenta de problemas, né? Eu estou chegando ao final do programa emocionado, como não poderia deixar de ser, convocando a participação de toda a sociedade, a quem tem um filho, quem tem 2, ou quem não tem, ou quem tem adoção a fazer, ou quer fazer, que pense mais na família, que pense mais na situação de abraço, dessa primeira situação instintiva, depois a situação maternal, emocional e, quem sabe, material. Agradeço a esse grande amigo, Dr. Paulo César Gentili, juiz da infância e da juventude, essa colaboração. Espero contar com o senhor, e os microfones aqui da CBN estão abertos para o senhor. Edio, muito obrigado. E mais uma vez foi um prazer estar contigo aqui nessa manhã, falando sobre esses assuntos, por certo, nem sempre alegres, né? Mas importantes, necessários de serem expostos e discutidos. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído mais um Bastidor CBN sábado. No próximo sábado, então, 11 horas da manhã, estaremos de volta. Até lá. Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida.